Contador tem que assinar empenho de despesas no setor público? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Eu vou responder hoje ela aqui no quadro Contador Responde. Vamos lá. Essa questão de assinar empenho acaba sendo bastante comum. A gente encontra aí muitos contadores no setor público que assinam os empenhos de despesa. Mas antes de te direcionar aqui, de dar uma opinião, uma orientação mais precisa para você, é importante que você consiga separar, olha só, a determinação legal para o ato do empenho da despesa e a própria nota de empenho, que é o documento extraído do ato. Eu vou mostrar para você aqui a Lei 4.320, o que fala sobre esse assunto. Vai ser importante no final para casar com a orientação que eu vou te fazer. Olha só, o artigo 58 da Lei 4.320 vai direcionar para o empenho da despesa, né? Vai determinar o seguinte: o empenho da despesa é o ato emanado, olha só, é um ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então é importante, primeiramente, a gente entender que o empenho ele é um ato de uma autoridade competente, né? Um ato, por exemplo, do ordenador da despesa, é o ato de empenhar, é o ato de dizer, olha, estamos aqui, através desse ato, né, criando para o Estado uma obrigação, por exemplo, de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Agora, fora isso, a gente vai encontrar aqui, olha só, no artigo 61, a determinação e a diferença do documento que é denominado nota de empenho. Então, no artigo 61, olha só, para cada empenho, ou seja, o ato do empenho é uma coisa, e aí para cada empenho, para cada ato de empenhar, será extraído um documento denominado nota de empenho. Então, você vai ter a nota de empenho como um documento que é extraído do ato de empenhar, que é de responsabilidade do ordenador, que indicará, essa nota de empenho ela vai indicar, olha só, o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Depois a gente vai ter algumas características, algumas situações em que a nota de empenho ela vai ser, por exemplo, dispensada. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito agora, eu só quero que você entenda primeiramente a diferença, né? Então a gente tem o ato de empenhar, que está aqui no artigo 58, e nós temos a nota de empenho, que é um documento extraído do ato de empenho de despesa. E nota que, apesar de ser bastante comum a gente encontrar contadores públicos que assinam empenhos de despesa, alguns assinam, outros não, mas boa parte deles assinam empenhos de despesa. Grandes chances são que você que está assistindo esse quadro aqui do Contador Responde de hoje, você faça a assinatura dos empenhos, mas é importante a gente entender que não existe, eu desconheço pelo menos, uma legislação de maneira mais geral que vá determinar que você, como contador, tenha que assinar o empenho da despesa. Pode ser que a gente encontre aí alguma atribuição de cargo, algum ato normativo mais específico, determinando isso como uma obrigatoriedade para você, mas de maneira geral não existe essa obrigação. E é importante nesse caso, olha só, entendendo e separando a figura do ato do empenho para a nota de empenho, que você tome um cuidado, se fizer sentido para você, que você tome o cuidado de, no processo da entidade, deixar isso bem segregado e aí você conseguir separar o ato do ordenador da despesa que determinou que aquele empenho fosse feito e a nota de empenho que eventualmente vai conter ali a sua assinatura. Para simples conferência ou para certificar, né, com o seu nome ali como contador, por exemplo, de que aquela despesa passou pela sua mão, que você fez a conferência técnica ligada ali à execução orçamentária, da dotação, da própria natureza de despesa que está vinculada àquele empenho. Eu sei que tem colegas que gostam de ter esse controle, até pela importância, pelo impacto que essa etapa causa para os demonstrativos contábeis e fiscais. Tá? Então, se você faz, óbvio, tome alguns cuidados para que você
não venha a ser chamado a responder, por exemplo, pelo ato do empenho que foi emitido. Então é importante você tomar, óbvio, alguns cuidados. Se você puder evitar de colocar a sua assinatura na nota de empenho, seria melhor, na minha opinião, né? Um procedimento mais prudente. Isso não quer dizer que aquela nota não vá passar por ti, que você não possa dar um visto ou bater um carimbo ali de simples conferência naquela nota para dizer, olha, passou pela minha análise, eu fiz a conferência técnica daquela despesa, mas não como alguém que vai assinar aquela nota como se fosse também responsável por sua emissão. Então, é importante tomar, obviamente, alguns cuidados, né? Não assumir mais responsabilidade do que aquelas que você realmente precisa ter em relação a esse processo, que seria mais mesmo essa parte mais técnica de acompanhamento. Agora, é óbvio, isso varia muito, você vai passar até por entidades mais estruturadas, que têm um processo já mais bem elaborado, e que a nota de empenho ela sequer passa pela contabilidade, até outras entidades de menor porte, onde o próprio contador é quem emite as notas de empenho. Então a gente tem várias realidades aí ao longo do Brasil, mas em resumo a questão é, não existe, no meu ponto de vista, na minha opinião, uma obrigatoriedade legal. Apesar de eu reconhecer e entender que os empenhos de despesa são assinados pela maioria dos contadores dentro do setor público. Perfeito? Bom, espero que tenha ficado mais claras as orientações. Se você ainda tem dúvidas em relação ao assunto, comenta aqui nesse vídeo. Lembra de compartilhar para um colega, um contador ou uma contadora também do setor público que pode estar precisando dessa orientação. Então, passe essa informação adiante, seja um contador que também gera valor para a profissão. Vamos junto, até semana que vem.